Bom dia, gente! Deus abençoe seu dia hoje, a sua vida, a sua família. Que a graça do Pai nos alcance, que o amor de Deus nos constranja e que a presença dele seja real. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um título que revela a nossa identidade, um título onde merece, é digno de toda a honra, que é o título de sermos reconhecidos como cristãos. Você já parou para pensar que tem muita gente que se intitula cristão, mas só que chegou um momento da história da Bíblia, aqui na história da igreja, lá em Atos, onde as pessoas foram reconhecidas, foram intituladas como cristão pelas atitudes. Elas simplesmente nunca tinham tido esse nome cristãos, e de tanto que o movimento foi tão puro, tão verdadeiro, revelou tanto Cristo na terra, revelou tanto Cristo uns nos outros, que foi lançado ali, que foi intitulado o nome de cristãos. Olha que incrível. Vamos ler essa passagem, está lá em Atos, capítulo 11, é do versículo 19 ao 26, mas eu vou ler a partir do 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então aqui havia vários grupos de missionários, né? Não tinha aqui ainda uma igreja física, porque eles estavam sendo o quê? Perseguidos naquela época. Então, eles se separaram em algumas cidades e começou a pregar o nome de Jesus, começou a anunciar Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então aqui a gente já começa a detectar o que revela um caráter de Cristo no ser humano, em nós, que é o quê? Aqueles que estão indo para anunciar o nome de Jesus, aqueles que têm a mão do próprio Deus sobre eles, porque eles anunciavam a palavra, mas era o fato da mão de Deus estar sobre eles que as pessoas começavam a crer e onde as pessoas se convertiam ao Senhor. Então não é algo que eu faço por mim mesma, pregar o evangelho. Porque a palavra de Deus não pode ser vazia, não pode ser liberada vazia. Então, pelo fato deles estarem anunciando Jesus, a mão de Deus estava sobre ele. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, Jerusalém era como se fosse a sede, né? A sede da igreja era Jerusalém. E aqui, Antioquia era uma cidade grande e estava tendo muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas crendo, e chegou lá no ouvido da igreja de Jerusalém, falando: gente, está crescendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E enviaram então Barnabé até Antioquia. Gente, eu estou apaixonada por Barnabé, um homem verdadeiramente um cristão, um homem sério, íntegro, ele que investiu na vida de Paulo quando ainda era Saulo, quando ninguém queria trabalhar com Saulo ainda. Ele investiu, ele discipulou Saulo, ele andou ali junto com Saulo até que Saulo se tornou Paulo. E em certo momento também, quando Paulo já não queria andar com Marcos, porque Marcos era jovem, e Marcos, na primeira viagem missionária, Marcos arregou, voltou para trás. Então Paulo não quis mais andar com Marcos. Aí o que Barnabé fez? Barnabé não falou: é mesmo, Paulo, deixa esse menino para lá, esse jovem, deixa esse menino para lá. Não. Barnabé falou: então, Paulo, já que você está aí firme e forte, vai, continua sua obra aí com Silas, que eu vou agora investir
em Marcos por ser jovem, e Barnabé foi lá, investiu em Marcos, cuidou de Marcos, andou com Marcos, e hoje nós temos o evangelho escrito, né? O evangelho escrito por Marcos, porque Barnabé não desistiu desse jovem que ficou ali amedrontado, a gente não sabe o motivo que ele voltou, mas Barnabé não desistiu dele, e hoje nós temos o evangelho de Marcos, que é tremendo. E Barnabé também não desistiu de Saulo, que virou Paulo. E o que nós temos? 13 livros da Bíblia, 13 cartas que Paulo escreveu. Mas calma aí, Samara, a gente não tem nenhum livro escrito de Barnabé. Por quê? Porque um líder se posicionou para investir em vidas que escreveram, que fizeram o reino. Porque se não tivesse um líder ali para investir, para cuidar, para andar junto, para discipular, talvez a gente não teria as cartas de Paulo escritas por Paulo, não teríamos o evangelho tão rico como o que é de Marcos. E aqui eles vão falar mais sobre Barnabé. Versículo 23, o qual, quando chegou, já viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Barnabé já chegou, não chegou falando, ó, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, não, vamos melhorar. Não, Barnabé já chegou se alegrando com a graça de Deus naquele lugar e ele começou a exortar, a ensinar o povo a permanecer daquele jeito, a permanecer firme no Senhor, que é algo que a gente precisa colocar em prática, é exortar a permanência, exortar a constância, exortar a firmeza de coração no Senhor, para que quando vier a tempestade não venha despencar, né, a cair por terra. Versículo 24, estão falando de Barnabé ainda. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Mais características de um homem que é reconhecido como um cristão. Um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Através da vida de Barnabé, ele atraía as pessoas para o Senhor. Ele não atraía seguidores para si, ele não atraía pessoas para si. Ele, por ser bom, por ser cheio do Espírito Santo, por ser cheio de fé, por ele ter se alegrado com a obra de Deus, ele atraía as pessoas para o Senhor, para o reino. E por isso que as pessoas precisam estar firmadas na rocha, firmadas em Deus, firmado em Senhor, no Senhor, porque a gente também, como Barnabé, é falho. E Barnabé fez questão de trazer as pessoas para o Senhor. E as pessoas foram unidas ali com esse propósito ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Aí aqui Barnabé já deixou a igreja, né, bem alinhada e foi atrás de Saulo, né, como eu falei no começo. E achando-o, conduziu para Antioquia. Ele foi lá buscar Saulo para ele vir ajudar no trabalho, na obra de Antioquia. Porque Barnabé, como um bom líder, sabe que não consegue fazer a obra sozinho. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E aqui a gente já vê, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Uau, que lindo, que honra, que privilégio. Nós que desejamos ser reconhecidos como cristão, precisamos meditar aqui nesse capítulo 11, para a gente entender o que levou aquele povo a ser reconhecido pela primeira vez como cristão. Quais são as características, quais são, né, como que é ser reconhecido como cristão. E nós precisamos entender e honrar essa identidade em nós, honrar esse título poderoso que nada mais é de sermos seguidores de Jesus Cristo, de sermos tão parecidos com Jesus Cristo que levamos esse nome de cristãos. É como ver, né, alguém vê minha filha na rua, olha para ela e já fala, é a filha da Samara, parece tanto com ela que não tem como negar
de ser a filha da Samara. E é desse jeito o revelar cristão em nós. Quando a gente estiver aí no mundo, andando na rua, vão falar: ah, olha lá, é o Filho de Deus, né? Vem de Cristo, é tão parecido com Cristo que não tem como negar. Isso é ter um caráter, é uma identidade, não é religião. Não existe a religião cristã, não. Existe uma identidade cristã, existe um posicionamento cristão, existe levar um nome, é onde você fala de onde você veio e para onde você vai. É tremendo a gente poder ter esse título de cristãos, que a gente vem analisar mais a vida de Barnabé, que aqui, né, tudo aconteceu através de pessoas que estavam ali pregando o nome de Jesus, que a igreja cresceu porque havia convertidos, e aqui ele fala que houve uma igreja que ensinava, e por isso tiveram essa identidade de cristãos. Que a gente possa reconhecer a nossa identidade em Cristo, pelas atitudes que nós devemos ter em Cristo diante de Deus e dos homens. Amém? Deus abençoe a sua vida e seja um verdadeiro cristão para a glória de Deus.